Ó Senhor Jesus, Senhor, nós te louvamos, Senhor. Senhor, rendemos graças e adoração a Ti. Queremos declarar nesta manhã que o Senhor é precioso, o Senhor Ele é amoroso, que o Senhor é aquele que nos atrai. Senhor, agradecemos pela Tua presença, cremos na Tua presença. Senhor, que o Senhor possa estar nos santificando a cada um de nós. Te agradecemos por essa manhã, Senhor. Está falando ao nosso coração, Senhor, abrindo o nosso entendimento, tirando toda a cegueira, todas as barreiras, Senhor, que nos impede de desfrutar da Tua riqueza e da Tua pessoa. Senhor Jesus, em Seu nome, Senhor, que nós oramos e Te pedimos. Amém. Senhor Jesus. Bom, irmãos, eu poderia muito bem ir embora para casa já, porque hoje, pelos hinos, pelo partir do pão, para mim a mensagem já foi dada, sabe? Hoje eu coloquei esse tema aqui, atraídos por Cristo, né? O Senhor é aquele que nos atraiu de uma maneira amorosa, de uma maneira especial. O Senhor é aquele que foi para a cruz, derramou o seu precioso sangue por cada um de nós. Como o irmão compartilhou, tudo isso por causa do seu grande amor, que nos atrai e que nos constrange. É isso que nos atrai. Por isso que cada um de nós estamos aqui hoje. Então, diante dos hinos que a gente cantamos, fala muito sobre isso, sobre esse poder de atração que o Senhor tem, essa pessoa maravilhosa que Ele é. Né? No universo, não há ninguém comparado ao nosso Senhor Jesus. Amém? Então, nesse texto, atraídos por Cristo, queria compartilhar com os irmãos hoje, com vistas ao que já foi falado anteriormente, sobre a questão do reino de Deus, dando continuidade nos estudos, que é a harmonia dos evangelhos. Queria convidar os irmãos a abrir a Bíblia, no livro de João 32, 12 e 32. Capítulo 12, versículo 32. Que diz o seguinte: Eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Prosseguindo, voltando para o capítulo de Lucas 18, 31 a 43. Vou ler se eu leio para os irmãos aqui até o capítulo 19, irmãos. Tá? Porque esse é uma passagem que fala da crucificação do Senhor, o sentimento que ele tinha de subir para Jerusalém, né? E fala sobre o cego de Jericó. Parece dois personagens, o cego de Jericó e Zaqueu. Amém? Tomando consigo os 12, disse-lhes Jesus: Eis que subamos para Jerusalém, e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas, no tocante ao Filho do Homem. Pois será ele entregue aos gentios escarnecido, ultrajado e cuspido. E depois de o açoitá-lo, tirar-lhe-ão a vida. Mas ao terceiro dia ressuscitará. Eles, porém, nada compreendiam acerca dessas coisas. O sentido dessas palavras eram-lhes encoberto, de sorte que não percebiam o que ele dizia. Logo na sequência, versículo 35. Aconteceu que, aproximar-se ele de Jericó, estava um cego sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que Jesus passava, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam à frente o repreendiam, para que ele se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor,
que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia-o, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Capítulo 19. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão e por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu em um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua presença. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuraram, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que este também é filho de Abraão. Amém, irmãos? Então, dentro desse contexto do reino, o Senhor, como o legítimo e genuíno cidadão do reino, ele veio para cumprir uma obra. O Evangelho de João fala que eu não vim para fazer a minha vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Então o Senhor, ele tinha essa incumbência. Como cidadão do reino, como único e verdadeiro e genuíno, ele era o primeiro, irmãos, cidadão do reino aqui nessa terra. Então ele tinha esse compromisso. Ele tinha esse peso no coração, né, de revelar algo que estava encoberto de cada um de nós. Ele queria passar essa visão. Então, irmãos, diante disso, o Senhor, ele começa o seu ministério, sabe? Queria ler uma passagem também, diz que está em Isaías, com respeito a essa incumbência que ele tinha. Isaías 50, versículo 6, diz o seguinte: ofereci as costas ao que me feriram, e a face aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e que me cuspiam. Aí mais para frente, o 53 diz o seguinte, 53, versículo 5. Mas foi ele transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Castigo que nos traz paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Então esse era o objetivo. O Senhor, ele viria para cumprir, primeiramente, uma redenção. E diante disso, o Senhor, ele inicia o seu ministério, né? Ele passa pelo batismo, e que está registrado lá em Mateus, vamos para Mateus capítulo 4, 17. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer-lhe: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Capítulo 4, versículo 23. Mesmo capítulo. Diz o seguinte, até o 25. Percorria Jesus toda a Galiléia,
ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doença, enfermidades do povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, e ele os curou. E da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia, da além do Jordão, numerosa multidão o seguia. Olha que poder, que incrível que esse Senhor tinha. Como cidadão do reino, ele tinha uma beleza, algo poderoso que atraía as pessoas. Muitas pessoas o seguiam. Então, irmãos, é o seguinte, o Senhor ele tinha essa incumbência de trazer toda a realidade do reino em si, né? Onde o Senhor estava, o reino estava. E onde a pessoa de Jesus passava, não poderia haver doença, não poderia ter enfermidade, não poderia ter endemoniado, entendeu? Então o Senhor ele começa a colocar em prática tudo aquilo que nós não conhecíamos. Ele trouxe algo de lá de cima, o reino, entendeu? Então onde o Senhor passava, as pessoas eram atraídas por ele, porque nós, irmãos, nós somos pecadores, né? Mas o Senhor nos atraiu. E essa atração fez com que nós nos aproximássemos dele, né? E com a presença dele, o Senhor, ele opera esse milagre. Ele vai curando. Como cidadão do reino, ele nos transforma, ele nos modifica. Então, durante essa caminhada, o Senhor ele ia de aldeia em aldeia, cidade em cidade, com o objetivo de mostrar algo que nós não conhecíamos, mostrar o reino. O ponto que eu toquei é que nós somos carentes, muito carentes da glória de Deus. Então o Senhor, com esse cuidado amoroso, com esse amor imenso, irmãos, o Senhor, ele olhou para nós, para a nossa condição e se compadeceu de nós. Então o Senhor ali, como ele era o cidadão do reino, então ele tinha todo o poder e toda a autoridade foi dada a ele. Então ele podia passar com precisão para cada um de nós o que é um reino. O que acontece dentro de um reino. Então ele começa ali, depois do batismo, anunciando esse evangelho. Aí a gente logo em seguida entra no capítulo 5 de Mateus, que fala sobre a constituição. Ele fala, bem-aventurado os humildes de espírito. Aquelas 9 bem-aventuranças. Bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os que são perseguidos pelo meu nome, e assim em diante. Então o Senhor era tudo aquilo lá. Entende? Ele fala bem-aventurado. Então ele era um bem-aventurado, por quê? Porque ele era um cidadão do reino. Então o Senhor, ele falava e vivia a mesma coisa. Tudo que ele falava, ele colocava em prática. Ele era o que falava e falava o que vivia. A palavra dele era única, uma só. Então ele começou esse ministério. E isso atraiu muitas pessoas para perto dele. Aí dentro desse contexto, irmãos, agora vamos voltar para o capítulo lá de Lucas 18, que diz o seguinte, que ele 18:31 fala, tomando consigo os 12, disse-lhe Jesus, eis que subimos para Jerusalém. Então, Jerusalém aqui, por que ele tinha algo no coração? Jerusalém, ela significa cidade elevada, né? É uma cidade que tem fundamento. Na nossa condição, nós estávamos lá embaixo. Mas o Senhor, com esse poder de atração, esse amor maravilhoso que Ele teve por cada um de nós, essa compaixão, então o Senhor, Ele colocou isso no coração, de nos tomar pela mão e nos levar de volta para o lugar onde nós éramos para estar, irmãos. Não era para sermos assim. Amém? Então, Jerusalém seria o palco, seria o cenário para o maior evento da história da humanidade. Ali seria crucificado
o Filho de Deus. Ali ele cumpriria a redenção, ele derramaria o seu precioso sangue. E o mais importante e o principal, ele liberaria a sua vida divina. Olha só que amor, né? Que misericórdia. O próprio Deus se fez carne, habitou entre nós, e com esse amor maravilhoso nos atraiu e se derramou. E dispensou, como se não bastasse, ele dispensou a tua própria vida para dentro de cada um de nós. Então, no versículo 32 diz o seguinte: pois será entregue... Não, 31, continuando. Vai se cumprir ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas. Foi o que eu li lá em Isaías, no capítulo 50, sobre o sofrimento vicário do Senhor. Então, havia profecias já, falando acerca disso, que Jerusalém ia ser o palco, ia ser o cenário para todos esses acontecimentos. E algo maravilhoso ia se cumprir ali. O Senhor ia liberar a sua vida, e ali ele ia estabelecer a tua igreja. Ele ia gerar a sua noiva ali. Então, por meio da igreja, o Senhor ele poderia, depois dele, a igreja seria a continuidade dessa realidade. Ele estabeleceu o reino e dentro dessa realidade, o Senhor pode fazer a tua vontade. Como igreja, nós somos a continuação do Senhor como aquele que veio para cumprir a nossa redenção. Ele tinha um ministério terreno, mas ele era limitado, né? Ele nos atraiu e fomos até ele, fomos unidos na morte dele, mas em ressurreição nós nos unimos a ele. Então Jerusalém seria esse palco, seria esse cenário onde tudo seria consumado. Então nós nos uniríamos a ele, tornando um só corpo, que é a igreja, para dar continuidade nesse ministério. O Senhor anunciava o seu reino durante sua vida terrena, mas agora é a nossa incumbência também. O Senhor falou: ide por todas as nações, né? Pregai o evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora o Senhor, por meio de nós, agora ele tem essa continuidade, né? Como Espírito, ele habita no nosso coração e nós temos essa incumbência também, irmãos. Prosseguindo adiante aqui, nesse sentimento que o Senhor tinha de subir para Jerusalém, dois personagens apareceram aqui, que me chamaram a atenção, que é o cego de Jericó e o Zaqueu. Dentro desse contexto, esses dois, além das multidões que o seguiram, esses dois aqui me chamou a atenção, Zaqueu e o cego de Jericó. Então, essa passagem aqui, irmãos, queria só explicar uma coisa, que essa passagem, elas são simultâneas. Jericó, o cego de Jericó e o Zaqueu. Elas se completam, é uma sequência da outra. Eu vou tentar passar para os irmãos aqui. Mas é um caso simultâneo e espiritual, que diz respeito à nossa salvação inicial, representado pelo cego de Jericó, e o nosso progresso espiritual. Não ficar estagnado, precisamos avançar, precisamos prosseguir, que está relacionado com o Zaqueu. Amém? Então, o primeiro caso, com respeito à nossa experiência inicial, como cegos, né, à beira do caminho. Versículo 35 do mesmo capítulo aqui, ó. E aconteceu que, aproximando-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Isso me tocou, né? Falei, poxa vida, o Senhor não nos criou, irmãos, para sermos mendigos. O Senhor não criou a gente com essa cegueira, né? Fiquei pensando, nossa, Satanás, ele foi muito cruel conosco. Ele tirou de nós esse direito, irmão, de contemplar a beleza do Senhor. Nos tirou esse direito de ver as realidades que existem no reino de Deus.
Então, eu fiquei tocado com isso. Foi na onde que eu falei, deixa eu compartilhar algo com os irmãos. No 36 diz, e ouvindo o tropel da multidão, perguntou o que era aquilo. E anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Olha que impressionante. Ele era cego, à beira do caminho, mas anunciaram, essa palavra aqui, ó, anunciaram-lhe a Jesus. Então, irmão, a fé dele foi despertada. Ele ouviu, ele não enxergava, mas ele ouviu que passava Jesus. Então, logo em seguida, ele clamou, Filho de Davi, tende compaixão de mim? Aí a multidão o cercava, né, impedia ele de se aproximar do Senhor. E ele gritava cada vez mais alto, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E isso tocou o Senhor, né? No capítulo 10 de Romanos diz o seguinte, que eu extraí aqui, sobre a fé desse cego, né? Que teve a capacidade de... tocou no Senhor, chamou a atenção dele, entendeu? Diz o seguinte, capítulo 10 de Romanos, versículo 17. E assim, a fé vem pela pregação, pela palavra, a palavra de Cristo. Então, assim como esse cego de Jericó, era a nossa condição. Nós éramos cegos, né, à beira do caminho, inválidos, paralisados, mas um dia a palavra do reino, o evangelho, chegou ao nosso coração. Né? Nós conseguimos tocar no Senhor e Ele nos ouviu. Então, pela misericórdia, pela graça dEle, Ele tirou nossos véus. Hoje nós podemos ver o Senhor. Amém? Aí no segundo caso, de Zaqueu, no capítulo 19, já entrando. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, o maioral dos publicanos, procurava quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. E ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Aqui então, ó, no primeiro caso a gente vê o cego à beira do caminho. Aqui o Senhor ele já estava um caso aconteceu no começo da cidade, no início, o outro já estava acontecendo na saída, no fim da cidade. Então, eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos, você imagina, hoje em dia, né, um maioral, servidor público aí, correndo, subindo numa árvore, seria algo inusitado, né? Então, aqui, esse Zaqueu, algo atraiu ele. Ele foi correndo, né? E subindo numa árvore, por ser ele ser pequeno, e por causa das multidões, impedia ele de ver quem era Jesus. Então ele deu um jeitinho. Ele subiu numa árvore, né? Então essa passagem na experiência de Zaqueu apresenta ele correndo para ver quem era Jesus. Isso mostra depois, irmãos, de sermos salvos. Na experiência do cego de Jericó, nós precisamos dar continuidade naquilo que ocorreu. Nós estávamos à beira do caminho, paralisado, cego, mas depois que o Senhor nos abriu os olhos, essa experiência precisa ser contínua na nossa vida. Nós precisamos estar sempre seguindo, avançando em conhecer quem é Jesus, né? Então, considerando sobre isso, no que diz respeito a ele subir, né? Isso aí indica um progresso espiritual. Nós não podemos ficar na mesmice, não podemos ficar nessa esfera terrena.
né? Nós precisamos avançar e prosseguir para conhecer esse Senhor. Não podemos ficar estagnados, amém? E por ele ser de pequena estatura também. Mas essa passagem, ela mostra dois sentidos. Ele subiu, mas o Senhor também falou, Zaqueu, desce. Então, no que diz respeito a conhecer o Senhor também, ter essa intimidade com Ele, nós precisamos ser simples, nós precisamos ser pessoas humildes, como criança. Então, esse caso do cego e do Zaqueu representa isso. A nossa carreira, nosso progresso espiritual. Nós precisamos avançar a conhecer esse Senhor cada dia mais na nossa vida, saindo dessa esfera terrena e avançando para uma esfera espiritual, onde nós podemos ter mais intimidade com Ele. Ele falou, Zaqueu, desce depressa, me convém ficar na tua casa. Então, essa casa, ela representa o nosso coração, representa comunhão, estarmos perto do Senhor. Percebe, irmãos? Então, esse sentimento que eu tive com relação a essa passagem. Versículo 7 do 19. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo, eis que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar os pobres a metade dos meus bens. Se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Que poder, irmãos, que tem esse Senhor. Além de Ele nos atrair, Ele nos constrange e Ele nos muda. Queria ler com os irmãos sobre esse progresso espiritual. 1 Pedro 2:2 diz o seguinte. 1 Pedro 2:2 diz assim, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. E Filipenses 2:12 diz o seguinte, assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com amor e tremor. Amém. Então, irmãos, como cidadão do reino, e diante dessa passagem que a gente leu, simultânea, um progresso espiritual, nós não podemos ficar em nós mesmos. O Senhor, Ele deseja algo a mais. O Senhor, Ele quer ter um relacionamento com cada um de nós. Ele quer que nós cresçamos, que a gente amadureça, para que a gente possa estar desfrutando desse reino com toda a sua totalidade e com toda a sua plenitude, sabe? O Senhor, Ele quer passar isso para nós. O Senhor, Ele teve misericórdia. O Senhor, Ele nos tomou pela mão, nos deu visão, revelação, e agora Ele quer ter uma comunhão mais íntima conosco. Continuar dispensando a sua vida, nos levando para um alvo, que é a Nova Jerusalém. Jerusalém nada mais é que a plenitude do reino de Deus. Então, como cegos carentes, pessoas carentes, o Senhor, Ele é esse Deus amoroso, que nos atrai, que nos constrange, que nos toma pela mão e nos leva a esse reino, para estar desfrutando disso. Amém, irmãos?